Afinal, quem foi Jesus Cristo? Qual a missão que ele tinha quando ele veio aqui na Terra? E o que isso tem a ver conosco, com o nosso caminho espiritual, com o nosso caminho de autoconhecimento? Eu sou o Carlos, o fundador do Instituto Essence, e se você se interessa com esse tema, fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, à luz do autoconhecimento, à luz da espiritualidade. E se você gostar, peço que você deixe aqui seus comentários, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Não tem como falar de caminho de autoconhecimento e falar de caminho espiritual sem falar de Jesus Cristo. Como vocês sabem, o Instituto Essence tem a missão de apoiar as pessoas na sua caminhada espiritual para que elas possam se conectar com a sua essência divina. Então o objetivo do autoconhecimento é te lapidar, te preparar, te trabalhar internamente para que você possa cada vez mais dar espaço à sua essência divina e você possa um dia retornar a essa conexão divina, a conexão com Deus. E Jesus Cristo tem um papel fundamental dentro desse processo. Se não fosse por ele, nós não teríamos a possibilidade de trilhar esse caminho e de se conectar a Deus novamente. Então, quando eu falo de Jesus Cristo, eu não falo necessariamente de religião. Talvez algumas coisas que eu vá falar aqui, coincida com o que algumas religiões falam, e talvez outras coisas não. E eu não espero que você acredite em mim, que você entenda que o que eu estou falando é a verdade última, de forma alguma, mas eu espero que a minha fala te inspire a buscar mais, a procurar mais entender, afinal, quem é Jesus Cristo, né? E como que ele influencia e pode influenciar ainda mais na sua vida. Só que antes de falar de Jesus Cristo, é importante que a gente fale de Cristo. Quem é Cristo, afinal? Pois entenda que Cristo foi o primeiro espírito criado, é a primeira criação de Deus. Então, antes de Deus criar tudo que a gente entende aí por universo e tudo que a gente não entende, porque a gente tem um conhecimento bem limitado da verdade, ele criou Cristo. Então, Cristo é a essência, é a manifestação mais pura de Deus. E Jesus Cristo é a encarnação de Cristo aqui na Terra. Então, Jesus, um homem de carne e osso, como nós, mas muito mais perfeito, muito mais sábio do que nós, veio até a Terra, encarnando a consciência de Deus. Então, com certeza, ele foi o maior que já encarnou aqui nesse planeta. Nunca teve alguém do tamanho dele que veio até aqui. E ele tinha uma missão extremamente importante, que eu não vou entrar a fundo nesse vídeo. Eu posso gravar algum outro vídeo se vocês se interessarem, deixa aqui nos comentários, falando sobre o plano da salvação. Mas é importante entender qual que é o objetivo. Por que Jesus Cristo veio até aqui? Ele veio por 3 motivos. 2 motivos que eu diria secundários e um motivo principal. E eu vou começar pelos motivos secundários. O primeiro motivo secundário é trazer o ensinamento, trazer o autoconhecimento, trazer a explicação do caminho para que a gente possa voltar a Deus. E por que eu falo que é um objetivo secundário? Porque os ensinamentos que ele trouxe já tinham vindo à Terra, muitos deles, antes mesmo de Jesus encarnar aqui. Isso é muito fácil de você ver se você consultar grandes livros da espiritualidade oriental, como o Bhagavad Gita, como os Upanishads e tantas outras obras maravilhosas, que já fala desse conhecimento, né, que Cristo trouxe também, só que trouxe numa outra linguagem, mais adequada à era e ao lugar aonde ele encarnou. Então, por isso que eu digo que não é o objetivo principal, né? É claro que ele trouxe de uma forma única, da forma dele, esse conhecimento. Mas esse conhecimento já estava à disposição. O segundo motivo dele ter encarnado aqui é para mostrar para nós o caminho. Então ele não só ensinou, ele viveu o caminho necessário para que ele pudesse retornar ao Pai. Então, se você olha para a história de Jesus, você vê tudo que ele viveu aqui, todas as provações que ele precisou enfrentar, toda a dor que ele precisou passar,
Tudo isso sem perder a fé em Deus. O processo de crucificação, que simboliza a crucificação do nosso ego, que das nossas falhas, das nossas mazelas, dos nossos apegos, das nossas aversões, que tem a ver com o caminho de autoconhecimento, como vocês sabem, como eu já falei outras vezes aqui. O nosso processo aqui é um processo de lapidação para que a gente possa se purificar dessas camadas de ilusão do nosso ego. Então, o processo de crucificação simboliza essa vitória de Jesus, o homem, sobre o ego dele. E a ressurreição é a conclusão final, que é essa conexão final e a vida eterna. Então, ele viveu a experiência para mostrar para a gente qual que é o caminho, o que vocês precisam fazer. É lógico que a forma como ele viveu foi uma forma infinitamente mais difícil do que a nossa, do que o que nós vivemos. E isso tem a ver com esse plano da salvação. Mas o que ele viveu é justamente o caminho que nós precisamos trilhar aqui, se a gente quer verdadeiramente se conectar com a nossa essência. Então esse é o segundo motivo secundário. E o primeiro motivo principal é a nossa salvação. Então realmente Jesus veio até aqui para passar por todas essas provações, para que esse plano da salvação pudesse acontecer e as portas para o céu se abrissem novamente. Então, a partir da vida dele aqui, da vida e da morte, ele possibilitou novamente que nós trilhássemos o caminho que ele ensinou, a gente pudesse retornar ao Pai, retornar à conexão com a nossa essência divina. Então, esses foram os 3 motivos de Jesus Cristo ter vindo até aqui. E por isso que eu te falei aqui, dá para entender, por isso que as religiões falam tanto que Jesus é o único caminho, né? Existem vários entendimentos dentro do autoconhecimento para essa fala, mas no sentido de que se não fosse por ele ter passado pelo que ele passou, nós não teríamos caminho aberto para que a gente trilhasse o nosso caminho de autoconhecimento e pudesse voltar ao Pai. Então realmente, olhando por essa perspectiva, se não fosse por Jesus Cristo, a gente nunca conseguiria, a gente estaria fadado a continuar preso a esse mundo de ilusões. Daí aqui pode vir uma pergunta bem importante, que eu já tive há muito tempo essa pergunta. Tá, mas e as pessoas que não são cristãs? E quem não tem contato com Jesus Cristo, né? As filosofias orientais, que reconhecem sim a importância, a figura de Jesus Cristo, mas não tem, né, uma vida dedicada a Jesus Cristo. Então essas pessoas não vão conseguir acessar a Deus, não vão conseguir trilhar esse caminho. E aqui, né, a partir de leituras, de estudos, e eu nem vou citar, né, essas fontes, porque tem aí uma interpretação minha, né, e eu não quero falar por nenhuma filosofia, por nenhuma escola de autoconhecimento, porque eu sou uma pessoa falha, então eu estou trazendo a minha visão, o que eu entendo. Então o que eu entendo disso para que a gente possa atravessar esse caminho, que é o caminho espiritual, que é o caminho de autoconhecimento, a gente precisa se lapidar, a gente precisa se purificar, que é esse processo todo, né, que Jesus viveu aqui, dessa crucificação do ego. Então esse processo precisa acontecer. E esse processo, esse ensinamento, né, como eu já comentei aqui também, já veio inclusive antes de Jesus Cristo. Então eu acredito que existem sim escolas de autoconhecimento, religiões, que não tratem Jesus como o elemento central, mas que seja capaz de nos conduzir nesse caminho de lapidação para que a gente possa acessar a nossa essência divina. Então, uma filosofia, por exemplo, que não tem o centro Jesus Cristo, mas que ensina o caminho, né, que tem o conhecimento para nos conduzir nessa caminhada, essa religião, essa escola de autoconhecimento pode sim nos conduzir dentro desse processo de lapidação para que a gente acesse a nossa essência divina. Só que, e aqui que vem o ponto bonito, uma pessoa que consegue trilhar esse caminho, mesmo sem conhecer diretamente Jesus, consegue trilhar a hora que ele entende, que ele avança nessa caminhada, que ele acessa a essência divina, com certeza ele vai ter acesso a Jesus Cristo. Ele vai estar num nível, né, de purificação tão grande que ele vai invariavelmente reconhecer
que tudo isso foi possível só graças à missão de Jesus Cristo, que era o Messias, e a tudo que ele fez. Então, encontrar Jesus Cristo é inevitável, inevitável, independente do caminho de autoconhecimento que você trilha. Olha que bonito isso. Sendo você cristão ou não, você vai em algum momento acessar Jesus Cristo. E isso é muito fácil de provar, porque os grandes mestres, né, de várias filosofias que eu já estudei, que eu já li, eles idolatram Jesus Cristo. Por mais que não seja parte da cultura deles, eles idolatram. Um deles é o Yogananda. Se vocês verem a história do Yogananda, vocês vão ver ali a paixão que ele tem por Jesus Cristo. E a missão dele, inclusive, tem a ver com explicar o que o hinduísmo tem a ver com o cristianismo, tem a ver com Jesus Cristo. Então os grandes mestres, eles reconhecem e eles honram e idolatram Jesus, porque eles sabem que se não fosse por ele, não seria possível chegar ao Pai novamente. Então eu quero fechar esse vídeo dizendo para vocês que Jesus Cristo é inevitável. Ele foi o maior que já pisou aqui. Talvez em algum momento pise, né, um outro Cristo aqui, talvez sim, talvez não, mas Jesus Cristo até hoje foi o maior. E é graças a ele que hoje nós temos a possibilidade de trilhar esse caminho de autoconhecimento e poder acessar o céu novamente. Mas nós temos o livre-arbítrio de não seguir o caminho. Pois eu te digo que quanto antes você entender isso e você entrar verdadeiramente nesse caminho, você vai entender que isso aqui que nós vivemos é muita ilusão, é pura ilusão. Conforme a presença de Deus, o entendimento de Deus for preenchendo a sua vida, você vai entender que não existe nada mais importante para fazer aqui do que trilhar esse caminho espiritual, esse caminho de lapidação, para que você possa cada vez mais ser preenchido por essa energia. E independente de você não seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, espero que a partir do que eu disse aqui, que você possa pelo menos honrar quem ele foi e tudo que ele fez por nós. Porque realmente, se não fosse por Jesus Cristo, a gente não teria essa porta de acesso ao céu aberto novamente. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Novamente, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você deixe seu comentário aqui, que você compartilhe e siga o nosso canal para mais e mais vídeos como esse. Um ótimo dia.